Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional de hoje e hoje nós vamos ler Tiago no capítulo 1, a partir do versículo 25, diz assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, olha o que diz a palavra. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, nós não podemos ser somente ouvintes, mas nós devemos ser praticantes daquilo que nós estamos ouvindo. Se aqui diz que nós devemos ajudar, os órfãos, as viúvas, ou seja, aqui está querendo dizer que nós devemos ter empatia pelo próximo. Jesus, ele deixou um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o bem que eu quero para mim, eu tenho que querer para o meu próximo. Por mais difícil que seja, às vezes tem pessoas que dizem assim: como é que eu vou desejar o bem dessa pessoa que só me faz o mal, ela é ruim? Mas nós devemos amá-la, orar pelos que nos perseguem, orar por essas pessoas que são usadas pelo mal de alguma forma para nos causar dano, dor, para colocar sofrimento, para fazer com que você não pratique o que está escrito na palavra. E diz ali: se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, ou seja, não consegue conter, controlar a língua, fala tudo que vem à boca, Não tem um filtro, como a gente diz, entre o cérebro e a língua e fala tudo aquilo que vem à boca. A religião deste, é vã, como diz ali. Antes ele engana o seu coração e a sua religião é vã. Então, nós devemos cuidar o que sai da nossa boca. Nós devemos filtrar o que sai da nossa boca. Porque a boca fala do que está cheio o nosso coração. Nunca se esqueça disso. A palavra diz em Provérbios que em todo tempo nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes e as saídas da vida. Então, a nossa boca, ou ela gera vida, ou ela gera morte. A mesma boca abençoa e amaldiçoa. Uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Ou você abençoa, você faz o bem, ou você amaldiçoa e faz o mal. Então, nós não podemos ser aquelas pessoas que, hoje eu vou fazer o bem. Mas amanhã a pessoa tal, aquela fez alguma coisa, mas ela me paga. Ela vai ver. Tem pessoas que são assim. Então, se essa pessoa cuida ser religiosa, a religião desta é vã, porque ela não controla a sua língua. Ela amaldiçoa os outros, deseja o mal para os outros, roga praga para os outros. Ela começa a encher a pessoa de palavras depreciativas, Esta peste, essa praga, isso, esse aquilo. Isso nós devemos cuidar. Refrear, conter a nossa língua. Porque se levantam situações para você irar, mas a palavra diz: irai-vos e não pequeis. Só que quando você deixa a ira tomar conta, nós somos seres humanos, carnais. Se levantam situações, sim, para nos fazermos irar, nos explodir a panelinha de pressão,
mas nós devemos nos conter. Conter a nossa língua. Conter porque as palavras que saem no momento de raiva, num momento de explosão, elas podem causar um grande dano. Dor, ferida, mágoa, ressentimento. Porque depois que elas saem, não tem mais como a gente engolir elas de volta. Então nós devemos cuidar, gente, filtrar o que sai da nossa boca. Se você, no exemplo, né, o nosso cônjuge, um está alterado, de repente ele não teve o dia muito bom, aconteceu algo no trabalho e ele chegou em casa irritado, chateado, né? Não discuta, ouça, diga como foi o seu dia, meu amor. E ele vai falar, a pessoa vai desabafar, deixa ela falar, só ouça. Quando ela se acalmar, quando chegar o momento certo, você com um coração sábio, que tem lábios instruídos, uma língua instruída, aí você vai dar uma palavra para essa pessoa e ver que não adianta ela ficar, né, irritada, irada por aquilo que aconteceu. Aquilo se levantou para roubar a paz do coração dela. Então nós precisamos ter paz. Nós precisamos ter sabedoria para lidar com as pessoas que estão ao nosso redor, com nossos cônjuges, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, que na maioria do tempo são as pessoas que nós mais convivemos, né? Você passa o dia inteiro com o teu colega de trabalho e poucas horas com a tua família em casa, né? Então aquele colega te conhece melhor às vezes do que o teu familiar ali. Então, nós devemos cuidar aquilo que sai da nossa boca. Porque se você falar uma palavra que o teu colega de trabalho não vai gostar, imagina depois você vai ter que ficar ali o dia inteiro ao lado daquela pessoa que está magoada contigo, que não conversa contigo, né? Que daí vai sair falando mal de você. Ah, porque o fulano fez isso, porque o fulano me disse aquilo, o fulano me desaforou. Então, nós devemos conter a nossa língua. Nós devemos refrear a nossa língua, como diz a palavra. E aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera. A palavra diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então nós devemos saber qual é essa liberdade, até onde ela vai, o que eu posso fazer, né? Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, você não pode ser aquele ouvinte esquecido. Tem pessoas que ouvem uma palavra agora, daqui a pouco ela não lembra mais. Ou ela se faz de esquecida, né? Ela esquece aquilo que ela ouviu para ela poder fazer o que ela quer, falar o que ela quer, né? Às vezes a gente usava um termo, por 3 minutinhos, 5 minutinhos eu vou esquecer que eu sou de Jesus e vou falar umas coisinhas. Às vezes dá vontade, né? Mas a gente precisa conter a nossa língua, refrear ela. Claro que chegam momentos em que nós vamos falar a verdade, não brigar, não falar palavras que vão ferir a pessoa. Por isso que eu disse, no momento certo, você vai orar, você vai pedir direção para Deus quando aquela pessoa estiver calma, você vai conversar com ela. Você vai dizer, olha, meu amigo, minha amiga, meu colega, minha colega, meu vizinho, minha vizinha, né? Meu esposo, minha esposa, meu filho, minha filha. A situação é assim. A palavra de Deus diz assim. Então, nós não podemos agir dessa forma. Você vai dar a palavra para essa pessoa. Ela vai ficar constrangida. Porque sabe o que diz a palavra? O que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Quando você fala movido pela palavra, não no momento, numa situação de raiva, de explosão, de nervosismo,
Quando você dá a palavra para aquela pessoa no momento certo, você fala a verdade, você vai dizer, olha, você precisa controlar o teu temperamento, o teu humor, a tua raiva, tua ira, porque a palavra diz assim, isso faz mal para você. Você fere pessoas que estão ao teu redor. Você vai levar a palavra para essa pessoa, vai fazer ela refletir nas suas atitudes e ela vai ver, poxa, eu tô errado mesmo, tô errada, preciso mudar. Então, muitas vezes as pessoas oram, né, pedindo que Deus mude alguém, mas falta ela mudar primeiro. No momento em que ela mudar as suas atitudes, os seus pensamentos, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, de falar, de proceder, Deus vai fazer a obra na vida do outro automaticamente. Porque a pessoa vai ver a sua mudança, vai ver a transformação. Poxa, mas em outros tempos a fulana me botava a boca, soltava os cachorros, né? Como a gente costumava dizer. Mas olha só, ela ficou quieta. A pessoa vai refletir, ela vai ver a tua mudança, a tua atitude de sabedoria. Então nós precisamos ser sábios, ser sábias. A palavra diz que quem não tem sabedoria e quem não tem entendimento, peça que Deus dá. Então é algo que nós devemos buscar. Por sabedoria, Salomão pediu para Deus, né? Quando ele fez aquele grande holocausto para Deus, e Deus perguntou: o que você quer que eu te faça, Salomão? Ele disse: Senhor, eu quero sabedoria para poder cuidar do teu povo. E foi o homem mais sábio que existiu. No tempo em que Salomão foi rei, não teve guerra. Foi um tempo em que eles tiveram paz com todos os povos, porque Salomão era um homem sábio. E tem pessoas que vivem em guerra, dentro de casa, no trabalho, com vizinhos. Por quê? Porque não são sábios. Pessoas que se irritam, às vezes, com um barulhinho. A vizinha está caminhando de salto, já fica braba, já xinga, já briga. Ah, porque o fulano ali me disse tal coisa. De repente, aquela pessoa não teve um dia bom. Nós temos que dizer, Senhor, o que está acontecendo ali com meu amigo, com meu vizinho, com meu colega? Se você vê que às vezes tem pessoas que estão quietas, né? Quando acontece algo, né? Como eu falei, a gente conhece o nosso colega, né? Quando eu trabalhava numa fábrica, eu conhecia um por um. Eu sabia quando os meus colegas não estavam bem, quando um estava muito quietinho porque não estava bem, eu não conversava. Quando a pessoa se acalmava, passava um tempo, ela começava a conversar. Daí eu perguntava: você quer conversar? O que que aconteceu? Aí ela começava a me contar. Aí eu podia dar um conselho, ouvia ela. Mas nós precisamos, né? Às vezes a pessoa chega quieta porque aconteceu algo, o outro não entende. Ah, o que que houve com o fulano? Não fiz nada para ele, tá lá emburrado, tá lá quieto, que não fala comigo. Ali já gera confusão. Então nós precisamos ser sábios, entender quando alguém não está bem, quando a pessoa não quer conversar, quando ela não está no dia dela, né? Ela passou por algo ruim, ou ela ouviu algo ruim de alguém, aconteceu uma situação, ou ela recebeu uma má notícia. Nós devemos saber ser compreensivos, empáticos, nos colocar no lugar da pessoa, porque vai chegar um dia que nós também podemos estar assim. E a pessoa que está ali ao nosso lado, perto de nós, também vai saber nos entender. Que quando a gente não está bem, né? Eu tinha uma amiga que quando eu encontrava ela no caminho para nós irmos para o trabalho, quando ela não estava bem, ela só fazia assim. Eu já sabia que ela não estava legal. Ou se ela me só dizia oi, de manhã. Se ela não me desse um bom dia, eu já sabia que algo tinha acontecido. E ela ia quietinha no caminho, eu também. Depois, quando a gente voltava, né, a gente
ela ia conversando, daí ela me falava o que tinha acontecido com ela, mas eu sabia entender ela e ela sabia me entender. Então, assim, nós conhecemos, né, as pessoas que estão ao nosso lado. Então, nós precisamos ter sabedoria, direção, para não ferir ninguém e para não sermos feridos, né? Então, se a gente vê que às vezes a pessoa não está bem, diga, ó, vou te deixar quietinho, quando você estiver melhor, em outra situação nós conversamos, tá bom? Deu? Então nós devemos saber entender. Não se bater de frente, não discutir, não xingar, não brigar, né? Como diz a palavra. E como diz aqui, a religião pura e imaculada para com Deus é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, ou seja, ser empático, né? Ajudar os outros, estender a mão para quem precisa e nos guardarmos da corrupção do mundo. Isso é o principal. Não podemos deixar nos corromper, né? O nosso coração tem que continuar puro, humilde, sincero diante de Deus, guardando a palavra, retendo a palavra em todo tempo, escondendo a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Porque tem muita maldade no mundo e muitas coisas vão tentar nos corromper. Mas guarde esta palavra no teu coração, medite nela, reflita nela, seja empático, seja paciente, compreensivo e tenha paz com todos. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por todas estas pessoas que estão passando por uma situação como essa, que não estavam tendo sabedoria para entender o que estava acontecendo com a pessoa que estava próxima ao seu lado. Que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, que as pessoas consigam entender, compreender o seu próximo, as pessoas que estão ao seu lado, que elas possam ter empatia, se colocar no lugar do outro, estender a mão para o necessitado, que elas guardem a palavra no coração, que elas meditem, que elas sejam ouvintes e praticantes, que elas não venham ser ouvintes esquecidos, mas que elas guardem a palavra no coração, que elas pratiquem a palavra, que elas sejam pacientes, que vivam em paz com todos, como Jesus disse, e a verdadeira paz Ele nos dá. Que o Senhor dê esta verdadeira paz para cada homem e para cada mulher, Pai. Abençoa o dia de cada uma dessas pessoas e prove, Pai, o milagre na vida delas, em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida grandiosamente.